Oi, gente. Meu nome é Ana Larissa, né? Eu sou do S7 e aqui a gente vai falar sobre alguns exemplos de casos de hipertensão arterial na infância e adolescência. Para vocês saberem, né, como colocar na tabelinha, enfim. Aí serão 6 casos. O primeiro caso é um menino de 2 anos, ele possui 98 centímetros, tem uma pressão arterial de 101 por 58 milímetros de mercúrio e tem uma circunferência braquial de 10 centímetros. Aí os objetivos, né? O que a gente tem que responder é como apresentar as informações no gráfico, como a gente vai apresentar essas informações, qual é o diagnóstico do paciente, como realizar a medição para escolher o manguito adequado e quando o paciente deve retornar para uma nova avaliação da PA. Aqui a gente vai usar o mnemônico SAI, né, que é sexo, altura e idade. Como é um menino, a gente vai usar a tabela do menino. Ele tem 2 anos, tem 98 centímetros, então mais ou menos será aqui. E ele tem uma PA de 101 por 58, né? Então, a PAS dele, que é aqui, ó, pressão arterial sistólica, o mais próximo aqui, de 101, é entre 91 e 104. E aqui a pressão arterial diastólica. Então, aqui, ó, a gente vai de acordo com a altura. Ele tem 58, então vai ser aqui, ó. Aí, a gente já respondeu a primeira pergunta, que é como botar essas informações no gráfico. A segunda pergunta é qual é o diagnóstico do paciente? Então, vai ser de acordo com. A gente vai ver que a pressão arterial sistólica do paciente é 101. Ele tá bem aqui, ó. Tá acima de 95, ou seja, tá acima do percentil 50 e tá abaixo do percentil 90, porque tá 104, ele é 101. Então, se ele tá abaixo do percentil 90 para sexo, idade e altura, ele tem uma normotensão. Aqui, na pressão arterial diastólica, o paciente tem 58 milímetros de mercúrio, né? Então, se ele tem 58 milímetros de mercúrio, ele tá mesmo na faixa etária do P90. Então, ele é P maior ou igual a 90 e consequentemente, né, é um P menor que 95. Então, se é um P maior que 90 e um P menor que 95, ele tem uma pressão arterial elevada. Então, a classificação final do paciente será a maior. Quem é maior? É a normotensão ou a pressão arterial elevada? É a pressão arterial elevada. Então, o paciente vai ser classificado como uma pressão arterial elevada. Então, este vai ser o diagnóstico do paciente. Aí, agora, é a terceira pergunta, né? Como realizar a medição para escolher o manguito adequado? Como a gente já abordou na outra aula, esse exemplo ele já foi dado à circunferência braquial. Mas eu vou falar esse primeiro exemplo só para a gente relembrar. A gente vai tentar, né, descobrir qual é a medida da distância do acrômio ao olectron. Aí, depois disso, o segundo passo é encontrar o ponto médio entre esses dois pontos. E depois, o terceiro passo vai ser medir a circunferência do braço nesse ponto médio. Quando eu medir a circunferência desse ponto médio, que no caso deu 10, isso é a circunferência braquial. Então, a gente vai pegar a circunferência braquial que a gente obteve aqui e vai multiplicar 40 vezes 10 centímetros, que vai ser 4 centímetros, e 80 vezes 10, que vai ser 8 centímetros, e 100 vezes 10, que vai ser 10 centímetros. Isso vai ser para me obter o manguito ideal. Então, o manguito ideal, ele tem 40% de largura, né, do valor da circunferência braquial, e tem o comprimento do manguito ideal, tem 80 a 100% da circunferência braquial. Então, vai ser de 8 a 10. Aí, aqui é quando o paciente deve retornar para uma nova avaliação da PA, né? Como o diagnóstico do paciente é uma pressão arterial elevada, a gente vai aqui, ó, pressão arterial elevada. Então,
a medida inicial a gente fez. Se ele continuar, né, com a pressão arterial elevada, a gente vai pedir a segunda medida, que vai ser após 6 meses dessa daqui, da medida inicial. Se nessa segunda medida ele ainda continuar com a pressão arterial elevada, a gente vai fazer uma terceira medida, que é 6 meses após essa segunda medida, para avaliar se ele está com a pressão arterial elevada. Pronto, esse é o primeiro caso. Agora, o segundo caso é um menino, ele tem 6 anos, possui 119 centímetros, tem uma pressão arterial de 120 por 85 milímetros por mercúrio e tem uma circunferência braquial de 14. Os objetivos são as mesmas perguntas, a gente vai abordar em cada tópico, né? Aí, as informações, como eu vou botar no gráfico? É menino, então vou usar a tabela de menino. Ele tem 6 anos, a altura é 119. Aqui, o mais próximo de 119 é 118,9. Então, a gente vai colocar aqui. Tanto para a pressão arterial sistólica quanto para a pressão arterial diastólica. O paciente tem 120 de PAS. Então, o que está mais próximo de 120 é o que está entre 111 e 123. Então, ele vai estar aqui. E 85, o que está mais próximo nessa coluna de 85 é o 83. Então, a gente vai colocar esse. Aí, aqui, a segunda pergunta é qual é o diagnóstico do paciente? Então, a gente vai avaliar. 120, né? É a pressão arterial sistólica do paciente. Então, a gente tem que ver que ele está acima do percentil 95. Então, tá com tá com maior ou igual a P95 e tá abaixo do percentil 95 mais 12. Então, ele tá bem aqui, ó, 120. Ele tá acima, maior ou igual a P95, quer dizer, ele tá aqui, desculpa. PA maior ou igual a 95 e menor do que P95 mais 12. Aí, agora, a gente vai para a pressão arterial diastólica, que é 83. O 83, ele tá maior do que o 83, que é o mais próximo de 85. Então, o 85, ele tá maior do que o 83, que está mesmo na faixa do P95 mais 12. Então, o 85, ele tá maior ou igual a 95 mais 12. Então, aqui, ele vai ter um estágio, uma hipertensão estágio 1, e aqui vai ter uma hipertensão estágio 2. Então, qual é o que a gente vai escolher? A gente sempre escolhe o maior. Então, o paciente terá uma hipertensão estágio 2. Esse é o diagnóstico do paciente. Aí, aqui a medida, de novo, como a gente vai realizar a medição para escolher o manguito adequado? Foi exatamente o que eu falei no slide anterior, né? A gente vai obter, de acordo com esses 3 passos, a circunferência braquial, que a gente vai, para ter o manguito ideal, a gente vai multiplicar, para ter uma largura do manguito ideal é 40% do valor da circunferência braquial, e o comprimento do manguito ideal vai ser 80 a 100 da circunferência braquial, que vai ser 5,6 e 11,2 a 14. E quando o paciente deve retornar, né, para uma nova avaliação da PA. Como a pressão arterial do paciente está no estágio 2, então a medida inicial a gente obteve e a segunda medida vai ser repetir e referenciar para o especialista em uma semana dessa medida inicial. Agora, o terceiro caso, né? O terceiro caso é um menino, tem 9 anos, possui 140 centímetros, tem uma pressão arterial de 118 por 76 milímetros de mercúrio e tem uma circunferência braquial de 16 centímetros. Aí, aqui a gente vai fazer da mesma forma. É menino, a gente vai colocar aqui menino. Ele tem 9 anos, então vai ser bem aqui. Tem 140 de altura. Então, o mais próximo de 140 vai ser aqui e aqui, né? Que é a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. A gente vai colocar. Aqui é a pressão arterial sistólica. Então, a gente vai olhar para essa coluna que tem a pressão arterial sistólica. E vai olhar para essa coluna que a gente colocou a altura. 118 está entre 116 e 128. E 76 para a pressão arterial diastólica está bem aqui.
nessa coluna em que a gente colocou 140, que é o mais próximo do tamanho do paciente. Aí aqui, a segunda pergunta é, qual é o diagnóstico do paciente? Como é que a gente vai saber? A gente tem que ver, ó, o paciente tem 118. Então, ele tá maior ou igual a 95 e tá menor do que P95 mais 12. Então, ele tá bem aqui, no hipertensão estágio 2, ó. PA maior ou igual a 95 e menos o percentil 95 mais 12. Na pressão diastólica, o paciente está em 76. 76, ele está mesmo no P95. Então, ele está maior ou igual a 95 e, consequentemente, ele está abaixo do P95 mais 12. Então, ele também está no estágio da hipertensão estágio 1. Então, o diagnóstico do paciente é hipertensão estágio 1. Aí, aqui é a mesma coisa, como realizar a medição para escolher o manguito adequado, que foi dado que era 16 a circunferência braquial, então a gente só vai multiplicar para obter o manguito ideal, né? Que é 40% vezes 16, 80 vezes 16 e 100 vezes 16. E essas vão ser as medidas do manguito ideal. Aí, aqui é quando o paciente vai retornar para uma nova avaliação. Como ele tem uma pressão arterial estágio 1, a gente vai fazer a primeira medida. A segunda medida será após 1 a 2 semanas da primeira medida. Se esse paciente continuar a hipertensão estágio 1, a gente vai fazer uma terceira medida após 3 meses dessa segunda medida, para saber se ele continua com uma pressão arterial estágio 1. Aí agora a gente vai para o estágio, pro caso 4. Que a história clínica é uma menina de 3 anos, possui 95 centímetros, tem uma pressão arterial de 88 por 60 milímetros de mercúrio e uma circunferência braquial de 10. Então, a gente vai obter, né? Sexo feminino, menina, a altura é bem aqui, o mais próximo de 95 é 94,9, porque 92 é mais longe e 97 já é maior. Então, o mais próximo é 94,9, que a gente vai botar na pressão arterial sistólica e na pressão arterial diastólica. A idade é 3 anos. Aí, vamos olhar agora a pressão, né, arterial. A pressão arterial sistólica do paciente, que é nessa tabela aqui, tá de 88. Nessa coluna que tem a altura do paciente, né, a estatura, o mais próximo de 88 é essa, que vai ser 89. E aqui é 60. O mais próximo nessa coluna aqui, onde tem a altura, vai ser esse aqui, que é entre 49 e 61. Aí agora, qual é o diagnóstico da paciente? A gente vai fazer a mesma coisa. Aqui, a paciente está com 88. 88 é menor do que o P50. Então, consequentemente, se ele está menor do que o P50, ele está menor do que o P90. Então, ele tem uma pressão tem uma pressão arterial normal, ele é normotenso. E 60 está entre 49 e 61. Então, ele está abaixo de P90. Porque o P90 é 61. Então, ele está menor do que P90. Então, também ele é normotenso. Então, o diagnóstico da paciente é ter uma pressão arterial normal. Aqui vai ser a mesma coisa dos slides anteriores. Eu vou multiplicar a circunferência braquial vezes 40 para obter a largura do manguito ideal. E vezes 80 e vezes 100 para obter o comprimento do manguito ideal. E a pressão arterial normal, quando o paciente tem isso, ele vai vir anualmente para uma nova avaliação da PA. Aí agora a gente vai para o caso 5, que é uma menina de 5 anos, possui 109 centímetros, pressão arterial de 112 por 75 milímetros de mercúrio, tem uma circunferência braquial de 12. Aí, como apresentar as informações no gráfico? A gente vai colocar menina, tem 5 anos, tem a altura é 109, o mais próximo de 109 é 108,2. Aí, a gente, tanto na pressão arterial sistólica, quanto na pressão arterial diastólica. Aqui, a gente vai ver a PA agora, PA sistólica e a PA diastólica. A PA sistólica é 112. Nessa coluna aqui, que tem a estatura, o mais próximo vai ser entre 109 e 121. E nessa coluna aqui,
que tem a estatura, né, da pressão arterial diastólica, o 75 tá entre 70 e 82. Então, a gente vai botar aqui. Aí, agora a gente vai ver qual é o diagnóstico do paciente. A gente vai ver que ele tem 112, a PAS dele. Então, ele tá maior ou igual a P95 e tá menor do que P95 mais 12. Então, ele tá numa hipertensão estágio 1. O paciente tem uma pressão arterial diastólica de 75. 75 tá entre 70 e 82. Então, ele tá maior ou igual a P95 e menor do que P95 mais 12. Então, ele também está no estágio 1. Então, o diagnóstico do paciente vai ser hipertensão estágio 1. Aqui é a mesma coisa. Eu vou pegar a circunferência braquial do paciente, multiplicar vezes 40%, eu vou obter a largura ideal do manguito e vou multiplicar vezes 80 e vezes 100. E eu vou encontrar o intervalo ideal do comprimento do manguito. Aí, o paciente que tá no estágio arterial, tá no estágio 1, né, tem uma hipertensão arterial estágio 1, a nova avaliação dele, da PA, será de acordo com essa tabelinha aqui. A medida inicial a gente fez, aí a segunda medida será após 1 a 2 semanas da medida inicial. Aí, se ele continuar tendo hipertensão estágio 1, a terceira medida vai ser após 3 meses da segunda medida. Aí, agora vamos pro sexto e último caso, em que vai ser uma menina de 7 anos, ela possui 129 centímetros de altura, a estatura, né, dela, tem uma pressão arterial de 127 por 85 e uma circunferência braquial de 12. Aqui, a primeira pergunta é como apresentar as informações no gráfico. Então, vai ser sexo feminino, a gente vai pegar a tabela de meninas, a idade vai ser 7 anos e a altura, a mais próxima vai ser 128. Então, a gente vai colocar tanto na pressão diastólica, como na pressão arterial sistólica, quanto na pressão arterial diastólica. Aí, a gente vai ver que a PA sistólica dele, o mais próximo que tem 127 é o 125, e na diastólica, o mais próximo vai ser entre 74 e 86. Então, a gente vai avaliar agora qual é o diagnóstico da paciente. A gente vai ver que ele tem uma PAS maior ou igual a P95 mais 12. Por quê? Porque o AP95 mais 12 aqui é 125 e ele tem 127, a pressão arterial sistólica dele. Então, ele tem uma tem uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 95 mais 12. Então, ele está no estágio 2, tem hipertensão estágio 2. Já que a pressão arterial diastólica do paciente está entre 74 e 85. Ou tá 85, então tá entre 74 e 86. Então, ele tá maior ou igual a P95 e é menor do que P95 mais 12. Então, ele está na hipertensão estágio 2. Então, a gente tem que definir sempre qual pelo maior. Então, para o paciente, o diagnóstico final dele vai ser uma hipertensão estágio 2. Aqui é a mesma coisa, a gente vai multiplicar para obter o manguito ideal, né? 40% vezes 12, a gente vai obter esse valor. E o comprimento do manguito ideal vai ser 80 vezes 12, 100 vezes 12, a gente vai obter esse número. E o diagnóstico do paciente, né? Como é uma pressão arterial estágio 2, o retorno dele para uma nova avaliação vai ser a segunda medida, né? Porque eu já fiz a medida inicial. A segunda medida vai ser repetir e referenciar para o especialista em 1 semana. Ele vai voltar para a gente medir de novo. E se ele apresentar esse estágio, essa pressão arterial estágio 2. E é isso, gente. São alguns exemplos. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar comigo. Esse é o meu número.